Olá! Fenômenos extremos, como o enfrentado atualmente pelo Rio Grande do Sul, têm ocorrido em todas as regiões do Brasil, com destaque para a região serrana do Rio de Janeiro, o litoral norte de São Paulo, a seca sem precedentes na Amazônia em 2023, os alagamentos no Recife, entre outros tantos casos. São tragédias que evidenciam diversos problemas estruturais, como o descaso do Estado com as causas e efeitos das mudanças climáticas. Para entendermos este assunto, conversamos hoje com a pesquisadora Elisângela Soldete Paim, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vou conversar com a pesquisadora Elisângela Soldatelli Paim. Olá, Elisângela, tudo bom com você? Olá, Renata, tudo bem? Tudo jóia. Elisângela, antes da gente entrar na nossa conversa, conta um pouquinho aí da sua formação e da sua experiência profissional. Então, eu sou jornalista de formação, né? Tenho um doutorado em Ciências Sociais pela Universidade de Buenos Aires. Trabalho na área ambiental ou com organizações sociais desde 2001. Justamente, né, o meu início profissional foi relacionado com a questão da crise energética que o Brasil atravessava naquele momento. E desde então trabalho, né, com o tema ambiental, socioambiental. Atualmente eu estou na Fundação Rosa Luxemburgo, que é uma organização alemã, vinculada com o Partido à Esquerda na Alemanha, e a gente tem diversos trabalhos de formação política e também pesquisas, atividades que a gente faz em conjunto com diferentes organizações, tanto sociais quanto acadêmicas, políticas, aqui no Brasil. Maravilha. Elisângela, vamos falar um pouquinho aqui das questões, né? Acho que foi a maior tragédia climática que a gente teve no Brasil, que aconteceu agora no Rio Grande do Sul. E eu queria, né, até entender um pouquinho. Seria possível os pesquisadores ou os demais especialistas da área ambiental terem emitido algum alerta sobre a possibilidade desse evento ocorrer, ou realmente ele foi um evento aí que foge de qualquer previsibilidade, né? E que realmente daí não teria como se fazer os alertas, porque realmente não se previa a ocorrência deles. Existiu vários alertas, eu acho, o que a gente avalia, né, o que a gente vem acompanhando sobre esse previsão de chuvas intensas, né, especialmente no Rio Grande do Sul, nos meses de maio e abril também, né, tanto boletins por parte da Metsul Meteorologia, né, quanto diversos estudos em outros âmbitos, né, governamentais, pelo menos há mais de 10 anos, né, o próprio governo federal tinha feito alguns estudos relacionados, né, com o cenário de mudanças climáticas, de adaptação às mudanças climáticas, que não foram executados, né, nesse período, foram engavetados pelos diferentes governos de turno. E também, Renata, eu acho que é importante a gente mencionar o que já aconteceu, né, no Rio Grande do Sul, especialmente no último ano, os fenômenos extremos que já estavam diretamente relacionados com chuvas intensas, com furacão, e também aqui eu gostaria de mencionar que é algo que pouco a gente tem visto, mas esse ano, né, no mês de março, a gente completou 20 anos do furacão Catarina. O furacão Catarina foi um evento extremo que aconteceu no sul de Santa Catarina e no litoral norte do Rio Grande do Sul em março de 2024. E nesse momento foi como algo extremamente, né, raro para o que a gente vinha enfrentando até esse momento. E nesse evento que eu estou mencionando aqui, mais de 10 pessoas morreram, né, diversas edificações foram danificadas ou completamente destruídas naquele momento. Então, além, eu acho, desses anúncios de pesquisadores, né, e também
como eu mencionei, dos boletins da Metsul, também acho que a gente já tinha passado por fenômenos extremos que poderiam ter sido, né, tomadas as medidas políticas para serem minimizados, né, esses danos que aconteceram. E também, é claro, cabe mencionar que dentro do painel governamental de mudanças climáticas, no caso do Brasil, o Rio Grande do Sul é um dos estados, né, com bastante vulnerabilidade para essa questão das chuvas, né? E você mencionou a questão aí do furacão Catarina, né, que aconteceu há 20 anos, realmente foi algo inédito, e eu lembro até de falarem, né, os livros didáticos precisaram até ser mudados, porque sempre se falou que no Brasil nunca aconteceu, né, não era para acontecer furacão, até por conta da questão aí geográfica, mas a gente presenciou, né, e eu acho que outros eventos também de grande magnitude, a gente tem visto de forma, infelizmente, presente no nosso território. E pensa, né, teve um colega até que mencionou, eu achei uma fala curiosa, porque realmente, né, eu acho que os alertas foram dados, mas eu ainda me questiono se, ainda com os alertas, a gente sabia a proporção disso, né? Eu acredito que ele brinca, ele fala assim: uma coisa é a gente dar um alerta e prever a quantidade de água de uma mangueira, a outra coisa é você fazer a previsão de uma água que sai de uma VAP. Então, né, até porque às vezes a gente que não vivenciou isso, fica difícil a gente entender qual foi a proporção de água que caiu. E quando ele trouxe esse exemplo, eu falei assim, nossa, realmente, né? Eu acho que por mais que já tivesse uma previsão de fortes chuvas, por mais que se tivesse o alerta, eu não sei se até mesmo esses alertas previam a quantidade de chuva que acabou caindo de fato, né? A gente sabia que era Não, algo... exatamente, eu acho que é super pertinente isso que você está falando, Renata, porque uma coisa são os alertas emergenciais e a outra coisa é a população estar preparada com médio e longo prazo para esse tipo de evento que a gente tem visto e a ciência, né, tem constatado que cada vez vão ser mais frequentes. Então, o cidadão, a cidadã comum não tem esses recursos, né, para ter essa dimensão e nem o conhecimento climático necessário para avaliar o que significa, não sei, 150 milímetros de chuva em, não sei, um dia ou em algumas horas, né? E a outra coisa, eu acho que para essa tragédia e para as outras que a gente tem atravessado, não só no Rio Grande do Sul, mas eu acho que no contexto brasileiro, e acho que diria em um cenário mundial também, né? Não existe uma ação direcionada para minimizar esse tipo de tragédia ainda como a gente vem enfrentando de dimensões, né? Eu acho que a comunicação sobre esses desastres no Brasil é feita de forma emergencial, como eu mencionei, e não tem planos para evacuação da população, para que a população saiba o que fazer em determinadas situações como essa. Eu escutei, inclusive, relatos que, por exemplo, no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, na enchente do ano passado, as pessoas, né, algumas acabaram indo para regiões mais altas, né, ou seja, parece que em alguns casos isso se repetiu nessa tragédia de agora. E o que aconteceu? As encostas caíram, né? Muitas encostas a gente tem visto, né? Imagens drásticas dessa situação. Então, são medidas que talvez a própria população foi se adaptando no momento que estava atravessando e que não foi suficiente ou que, em alguns casos, talvez foi até pior pelo desconhecimento, pela imediatez, pela falta de saídas, sem um plano, né, de saber como enfrentar essas situações. Por mais que a gente entenda, né, que esses
fenômenos, no caso do Rio Grande do Sul, tem esse agravante desde o ano passado, mas pouco a gente tem visto em termos de políticas, né, públicas para reduzir esses danos, né, mesmo que seja num horizonte de 6, 8 meses, as pessoas, né, estavam reconstruindo suas casas e voltou a acontecer isso, mas não houve aí um plano, né, urgente para se prever e se minimizar as mortes, as tragédias que ainda a gente está por enfrentar, né, no caso do Rio Grande do Sul, como acho que podemos mencionar agora, a crise sanitária que já está atravessando e que vai se intensificar muito provavelmente, né, nos próximos dias e semanas. Sim, até você mencionou esse ponto, a questão do poder público, que eu acho que é fica, né, talvez um incômodo em todo mundo. O que o poder público poderia e, de repente, deveria ter feito para evitar esse desastre? Evitar ou, de repente, minimizar, né? Você mencionou aí a questão da falta de investimento, eu acho que de um planejamento também de médio, longo, né, curto prazo. Então, mas qual que seria o papel, de fato, do poder público, né? O que ele poderia, o que ele deveria ter feito? Eu acho, né, no que a gente vem acompanhando, deveria ter feito, né, não sei se só desde as tragédias, mas deveria ser um plano, né, de Estado e dos sucessivos governos de implementar isso frente ao avanço, né, ou a intensidade desses fenômenos extremos que a gente está vivendo, que é fortalecer as áreas de preservação, as áreas de encostas, as margens de rio, e principalmente, eu acho, fazer um planejamento ou aprofundar, né, os processos de planejamento de expansão urbana, né, no país. Eu acho que vários pesquisadores vêm apontando isso. É extremamente urgente e necessário se trabalhar, né, nessas questões, como aponta, por exemplo, o professor Francisco Aquino, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e vários outros pesquisadores e pesquisadoras. Isso, né, por um lado, Renata, eu acho que por outro lado, mais que nunca se faz necessário não só ter um discurso sobre a questão, né, das mudanças climáticas ou da intensificação desses fenômenos extremos, né, um discurso associado com discussões globais, como, por exemplo, eu acho que é o caso do governo do estado do Rio Grande do Sul, que no ano passado, um mês, né, após a tragédia de junho no Vale do Taquari, começou a implementar um plano de estratégias de ação climática que se chama Pró-Clima 2050, que estava muito relacionado com essas discussões globais de redução dos gases de efeito estufa, da descarbonização, que são temas extremamente importantes que a gente precisa trabalhar, mas que também precisa ser avançar concretamente, né, em ações emergenciais para o imediato que se está atravessando, né, e que a gente viu depois, né, outras tragédias em setembro e agora novamente. Ou seja, uma coisa é a gente pensar a longo prazo e pensar políticas, né, de adaptação e de redução de emissões a nível global, a nível nacional e a nível regional, e aí passa, principalmente no caso do Brasil, pela redução ou eliminação do desmatamento e, principalmente, né, revisar, reestabelecer novos planos vinculados com a expansão do setor do agronegócio e da mineração, né? Com todos os vínculos aí relacionados com os combustíveis fósseis, né? A expansão dos combustíveis fósseis também. Então, são diferentes medidas, né? Que deveriam ter sido feitas, talvez algumas foram, mas não com a urgência e necessidade que deveriam ter sido aplicado e com a questão, né, das ações realmente práticas para que essas tragédias tenham, né,
menor dano para a população. E aqui eu acho que cabe mencionar, Renata, que também as consequências da crise climática e de fenômenos como a gente vem atravessando no Brasil, eles evidenciam o racismo ambiental cada vez mais evidente no Brasil, né? E é importante destacar que esses fenômenos, eles atingem as populações mais vulneráveis de forma drásticas, né? Ou seja, intensificam a desigualdade, aumentam a desigualdade estrutural que a gente já atravessa, né? Que a gente vive historicamente no Brasil. E quem são as pessoas que mais sofrem? São as pessoas negras, são as mulheres, são as crianças, são as pessoas idosas, e isso é importante a gente também trazer para esse panorama, né, tanto de debate quanto de construção de políticas que precisam ser implementadas com máxima urgência no nosso país. Eu acho que tem vários pontos aí que são até importantes aí para uma reflexão, né? A gente ainda vive não sei se a melhor palavra seria essa, mas um negacionismo em relação às mudanças climáticas. Tem muita gente que não, isso sempre são eventos que sempre aconteceram e que de tempos em tempos a gente tem uma intensificação deles. Pode até ser, mas eu não acho que seja somente isso, né? Porque a gente é fato que a alteração das ações humanas com a maior emissão dos gases de efeito estufa, ela é proporcionalmente, ela é proporcional, né, também ao aumento desses eventos extremos. Então a gente consegue identificar uma correlação direta entre as nossas ações, as emissões de CO2, com esses eventos. Então, acho que a primeira coisa é enfrentar que a gente tem um problema. E daí, acho que passa por muitas das coisas que você comentou, né? Realmente enfrentar a questão de combustíveis fósseis, a questão do planejamento urbano, ele é fundamental, né? Até ontem eu estava fazendo uma lição de casa com a minha filha, sei lá, ciências humanas, não sei, né? Geografia, mas era justamente sobre cidade planejada no Brasil, né? Até gelou a espinha, porque eu falei, será que temos? Acho que tirando Brasília, quando dá concepção de Brasília, porque acho que hoje em dia nem muito mais, né? Talvez ali aquele centro, mas o entorno já não mais tanto. Mas a gente não tem cidade planejada no Brasil. É tudo muito no imprevisto. E muito no imprevisto, porque daí talvez acho que os governantes, os prefeitos, acabam não enfrentando situações que precisariam enfrentar, que é a ocupação em áreas de risco, e normalmente daí que é o que você falou, quem que ocupa? São as pessoas economicamente menos favorecidas, por diversas razões. E daí há uma ineficiência do próprio governo, num primeiro momento, em retirar essas pessoas, né? Em retirar e manter aquela área realmente desocupada, porque logo depois que acontece uma invasão, você retira, você tem novas invasões, então é todo um planejamento, né, de ação, e também não é só retirar, é você dar condições para essas pessoas terem uma vida digna, ter uma moradia digna, mas sem ocupar a área de risco, a área sensível, porque normalmente a área de... Por que ela é área de risco? Porque é uma área ambientalmente suscetível, né? Assim, você precisa preservar de alguma forma, porque é suscetível à inundação, ou porque tem uma declividade maior, daí, em fortes chuvas, você realmente tem né, o deslizamento. Então, são um conjunto de ações. E acho que não só, né, dos prefeitos, mas dos governadores e da União também. Então, conjunto de ações aí, né, Elisângela? Realmente acho que... Exatamente, e também eu acho que cabe, Renata, a reflexão a partir disso que você está falando também, que é o seguinte, muitas vezes, né, quando as classes mais altas ocupam áreas de encostas, muitas vezes elas têm, né, apoio do governo para infraestrutura básica, para acesso a essas regiões. Eu acho que essa discussão a gente tem que dar também, né? Não são só as populações pobres e vulnerabilizadas que ocupam áreas de encostas ou áreas com risco, né? Eu acho que aí o que existe também é
um duplo tratamento, pelo menos um duplo tratamento em relação a isso, né? Mas, claro, eu acho que no Brasil a gente tem muito para avançar, para aprofundar nas discussões sobre o espaço urbano, não só em relação à questão da moradia, né, ou como, né, as áreas, diferentes tipos de áreas estão sendo ocupadas, como toda a questão vinculada com a especulação imobiliária e o que isso significa em termos de aumento de carros privados, por exemplo, né, em grandes cidades, em médias cidades, e inclusive em pequenas cidades, né, a gente tem visto isso, e, claro, a questão também aí diretamente vinculada com a mobilidade e o transporte público, porque o que a gente tem visto, né, a realidade é que as pessoas, né, de classes mais baixas têm que viver longe dos seus lugares de trabalho, precisam se deslocar, e isso é muito complexo por toda a questão que a gente tem dos desafios no transporte público, né? Então, são várias questões, né, que estão, acho que, diretamente relacionadas, sim, com a crise climática que a gente enfrenta, porque isso está diretamente vinculado com o modo de transporte, né, seja carros, né, privados, transporte privado, ou diretamente vinculado os dois temas, né, com a questão da emissão de combustíveis fósseis por parte do transporte, que é um dos emissores que a gente sabe, né? E, claro, a questão de investimento e infraestrutura urbana em moradia, e melhorar as moradias, melhorar a situação, né, das pessoas, das comunidades que vivem em regiões de risco é extremamente necessária e tem que ser uma política de Estado, né? Não pode ser, assim como em outras áreas, né, que muda o governo, muda completamente, se recomeça, né, desde outro lugar, justamente só por uma questão aí de defender o seu plano político, né? Sim, sim. Acredito fortemente nisso, né? Acho que todo governo tem que ter uma política de Estado, né? Não é do governante. E daí, até pensando nisso, na sua opinião, né, na sua experiência, da onde que o Rio Grande do Sul deveria partir para uma reconstrução, que para essa reconstrução seja de fato algo mais resiliente, por exemplo? É bastante difícil, eu acho, a gente falar, né, sobre o que o Rio Grande do Sul está enfrentando, como você mesmo mencionou, né, eu acho que a gente não termina de ter a dimensão do que é que está acontecendo no estado, né, toda a minha família é do Rio Grande do Sul, eu não consegui ir para lá, né, tinha planos de ir, mas não consegui ir em função da própria situação e a minha família vive em uma das poucas cidades, uma das poucas 30 cidades, né, das quase 500 que não foi drasticamente afetada, né, pelas chuvas, é uma cidade no Planalto da Serra. E aí, Renata, eu acho que são diversos âmbitos, né, que cabe mencionar. Eu acho que um deles passo número um, talvez, existem diversas doações que estão acontecendo, existe as políticas aí emergenciais por parte, né, dos governos de turno, do governo federal e do próprio governo do estado. Passo número um, eu acho que tem que ser uma aplicação transparente de como esses recursos vão ser usados, né, para a reconstrução da infraestrutura básica, né, das moradias, dos maquinários, né, e das matérias-primas que vai se necessitar para todo esse processo, que vai ser um processo bastante longo, né, pelo que a gente tem acompanhado. Aí eu acho que a outra questão que é sumamente importante, que é necessário que a gente fale e que a gente debata e que a gente veja os canais para viabilizar isso, populações, né, diretamente afetadas sejam parte ativa desse processo, que não sejam decisões que venham de cima para baixo, né? Se fala, né, na questão de construir cidades em outros lugares, né, ou temporárias, né,
eu acho que tudo isso precisa ser amplamente discutido com diferentes setores, né, da sociedade civil organizada, da academia, dos cientistas e, claro, do poder público em geral, porque envolve muitas perdas, né, perdas de vidas, perdas materiais e também toda a questão da incerteza do que vai ser esse futuro próximo, né? Eu acho que o caso, né, que a gente tem acompanhado aí, que se repete esse fenômeno extremo, né, numa mesma região, né, do estado, ou agora numa dimensão muito maior, o que significa isso para essas pessoas em termos de danos também no emocional, né, de investir, de se reconstruir a vida e outra vez perder novamente. Então, eu acho que são vários processos que precisam ser bem pensados aí, gestionados, né, passo a passo, mas com a participação ativa das populações diretamente afetadas, né? Sim. E uma coisa que é importante, né, a população ela tem que participar, né, Elisângela, porque às vezes a gente sabe que tem uma parte que participa, até né, bem ativo, mas tem muita gente que não se manifesta, né, ou por desconhecimento, ou porque o assunto não vem, ou porque não vai adiantar mesmo, então o que eu vou fazer ali? Mas é importante todo esse processo de diálogo, né, entre Estado de uma maneira geral, seja município, né, governo do Estado ou União, então a participação desses entes na escuta dessa população, e principalmente da população afetada. E a gente, como população, a gente tem que fazer a nossa parte. Às vezes é cômodo também a gente ficar do jeito que estamos, sem cobrar os nossos representantes, né? Então, além de participar, acho que ativamente, um pouco mais das questões, né, dos interesses ali da cidade, mas também cobrar aqueles que a gente elege, né, tanto nível municipal, quanto estadual, quanto federal, para que realmente a gente tenha uma estrutura melhor, uma participação mais ativa, mais adequada, e que essas vozes realmente sejam escutadas, né? Então, eu acho que faz super sentido. Exatamente. E uma coisa que você falou, Elisângela, que assim, que acho que é uma preocupação para todo mundo, eu acho que a gente ainda não viu um reflexo, não sei se teremos, né? Eu até acho que teremos pela extensão do que foi. A gente, né? E o Rio Grande do Sul é um estado bastante produz bastante coisa, que abastece os supermercados. Então a gente né, não via esse impacto direto, mas acho que a gente a médio prazo a gente vai começar a sentir. E, além disso, tem uma questão de segurança alimentar, né? Então, me fala, como que você está vendo essa questão, né, sem comprometer, ou se realmente haverá um comprometimento da segurança alimentar do nosso país? O que se tem visto, né, ou o que a gente tem acompanhado, justamente essa questão da projeção, de uma certa projeção na alta, né, de determinados alimentos, como pode ser, né, o arroz, as carnes, o leite, né, o trigo também, o Rio Grande do Sul é um produtor importante, as frutas. Então, isso a gente já vem enfrentando uma certa alta no preço dos alimentos, né, no país, e muito provavelmente isso vai se aprofundar nos próximos meses, nas próximas semanas, né. Eu acho que aqui também cabe mencionar, né, quando a gente fala nessa questão de segurança alimentar, também é super importante mencionar o modelo de produção que a gente tem baseado, né, na monocultura e no uso de agrotóxicos no Brasil e também, né, no caso do Rio Grande do Sul. É claro que tem uma base importante também de agricultura familiar, né, de pequenos agricultores que destinam esses alimentos, né, para comercialização, né, no Brasil, mas eu acho que cabe, né, essa reflexão
de a gente revisar o modo de produção, né, alimentar que a gente vem tendo, né, no Brasil. E claro, o estado foi praticamente devastado, né? É um dos grandes produtores, né, dos alimentos, por exemplo, que eu mencionei, e a gente aí também vai ter que ter investimentos e políticas, né, governamentais para que seja minimizado, né, esse impacto na alimentação. E, novamente, eu acho que cabe ressaltar que quem são as populações mais atingidas por esse tipo de situação. É óbvio que são as populações vulnerabilizadas, as populações mais pobres, que têm mais dificuldades, né, sociais e econômicas para acessar, né, alimentos saudáveis, né, e enfrentar, né, a fome que muito possivelmente pode se intensificar nesse próximo período no estado do Rio Grande do Sul. A gente tem visto, né, que está faltando alimentos, pessoas, né, que estão nos abrigos, ou as pessoas, né, que por diferentes motivos aí não quiseram, decidiram não sair de suas casas, estão passando sérias dificuldades, tanto na questão da alimentação, quanto do acesso à água potável, né, para alimentação e também para a higiene, né? A gente sabe que é uma catástrofe em diferentes âmbitos. E então é importante considerar isso e que sejam implementadas, né, políticas emergenciais e a médio e longo prazo para que não se não aumente, né, essa desigualdade e a fome, né, a intensificação da fome no estado e, claro, diretamente associado, eu acho que com a questão da fome também a gente pode relacionar, né, possíveis aumento, né, nos índices de violência em termos gerais, né. É porque, infelizmente, está tudo relacionado, né? Então, quando você tem problema do emprego, você tem a questão da fome, automaticamente, e infelizmente, a gente às vezes acaba tendo um aumento da violência, né? Então, realmente, aí as questões estão interligadas, e realmente necessário aí uma ação, né, do Estado, de uma maneira geral, dos políticos, dos governantes, numa estrutura que realmente dê uma resposta e uma segurança para essas pessoas, né, que seja, que dê condições mínimas de vida para essas pessoas realmente aí retomarem, reconstruírem, né, e refazerem as suas vidas, porque eu acho que foge até da compreensão nossa o que realmente aconteceu no Estado, né, então realmente é muito triste a gente acompanhar tudo isso, né. Mas, Elisângela, para a gente finalizar aqui essa nossa conversa, que mensagem você deixa para a nossa audiência? Eu acho que, assim, queria mencionar que é sempre muito difícil, né, a gente falar desses temas, né, que quando é no processo, no momento que se está atravessando, né, eu acho que a gente tem que estar muito atento agora para a questão da crise sanitária, né, como a gente mencionou antes, que já está em andamento no estado do Rio Grande do Sul. A gente sabe do aumento de casos de doenças respiratórias e, né, já foram registradas pelo menos 2 mortes de leptospirose, né, nessa semana. Então, acho que a crise está em andamento e a gente vai precisar também aí de diferentes, né, mecanismos e processos imediatos para poder apoiar e minimizar o que vem acontecer aí no estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que também, em paralelo, eu gostaria de mencionar que é muito importante, né, uma reflexão, uma abordagem e mudanças práticas, né, no padrão histórico de ocupação do território do Rio Grande do Sul, que é extremamente baseado no desmatamento e na degradação, né, tanto dos campos nativos quanto da floresta atlântica, né. Eu acho que essa situação que o Estado enfrenta
a gente precisa tirar algumas lições, aprender com isso e revisar, né, esse modelo de ocupação do território. E, claro, associado a isso, eu acho que tem toda a questão, né, do desmonte, da legislação ambiental, que a gente tem enfrentado, né, tanto no Rio Grande do Sul, quanto a nível federal, dos últimos anos, né, que só vem aprofundar o que a gente vem enfrentando atualmente. E, por último, eu acho que é super relevante mencionar também todas as ações de solidariedade de diferentes, né, organizações como o MST, o MTST, o Movimentos Atingidos por Barragens, diversas organizações sociais e políticas que vêm aí trabalhando, né, tanto na questão das cozinhas solidárias para chegar alimento, né, a essas populações atingidas, quanto dos resgate, né, dos desabrigados, e, claro, sem mencionar, né, todo o apoio aí de doações que a gente tem visto, né, a nível nacional e internacional, para chegar a materiais de higiene e assistência né, médica e sanitária para esse contexto complexo, né, que está vivendo o Rio Grande do Sul e também agora, né, já parte de Santa Catarina. E, por último, Renata, eu acho que é super importante a gente mencionar a questão da assistência psicológica, né? Eu acho que fenômenos como esse, por mais que tenham sido previstos alertas ou que, né, a gente sabia num panorama de médio prazo que com a intensificação das mudanças climáticas isso ia ser cada vez mais recorrente. Eu acho que a gente não tinha a dimensão que isso ia ser tão imediato e tão avassalador da forma com que vem acontecendo, né, no país. Não só no Rio Grande do Sul, acho que tem outros casos, né, Maranhão, que também recente, super recente nesses últimos dias, o caso de Recife, como você mencionou, né, na introdução do painel aqui, da atividade, da gravação. Eu acho que são várias questões que precisam ser enfrentadas, mas essa questão, né, da assistência psicológica vai ser bastante importante também, além de tudo que a gente mencionou, né, no decorrer do programa. Sim, e essa questão da assistência psicológica, a gente não faz ideia, e ela acaba se fazendo muito necessária depois que a poeira dá uma baixada, né? Eu tive acabei acompanhando aqui, há uns anos atrás, eu sou de Campinas, e teve um evento climático extremo há uns anos atrás, que, né, no começo, até hoje ninguém sabe direito o que é, porque falam de microescupulosão, falam de tornado, mas para mim foi um tornado que realmente passou. Passou na casa da minha mãe, graças a Deus ela não estava naquele momento na casa, mas a gente vivenciou todo depois. Eu estou até aqui, né? Então, isso até hoje me afeta muito, porque não, assim, e a gente não estava lá, né? Então a gente não viveu o extremo realmente do evento, só o pós. E é uma coisa que impactou tanto a minha vida que hoje, quando, né, tem um temporal da mesma, que eu acho que vai ser da mesma magnitude, eu lembro que no dia seguinte choveu muito forte também. Eu lembro que eu não conseguia dormir. Eu pus minha filha na minha cama para. Falei assim: se acontecer alguma coisa, sabe assim, você já pensa em rota de fuga, para onde você vai para se proteger. Então, que são coisas que marcam, né? E marcam até hoje. E realmente, e, assim, eu não vivi nada do que esse pessoal está vivendo. Imagina então, as pessoas que perderam tudo. Pessoas que perderam tudo pela segunda, terceira vez, as pessoas que perdem, né, por chuvas que talvez menores, de menor intensidade que a gente está enfrentando aí, que recorrentemente são essas populações que perdem, né? Perdem seus bens, perdem suas casas, não podem estar na casa durante vários dias enquanto a água, né? Isso sempre aconteceu. Acho que o que a gente viu foi algo numa intensidade, numa dimensão, né, espacial muito maior. Mas é isso, né, Renata? É um cenário de guerra depois, ficam, né? Esses danos ficam nas pessoas e é algo que precisa ser abordado, né, a médio e longo prazo para que
sofrimentos como esse sejam minimizados. Eu acho que apagados, eu acho que é impossível, né? Por tudo que envolve, né? Também na questão das perdas de familiares, sim, né? sim. Então, eu acho que são muitas dimensões que a gente ainda está processando para tentar entender como sociedade, como também enfrentar Sim. os Porque próximos, né? não deixa de ser um trauma, né? E né, assim, cada um lida de um jeito, e realmente é importante a gente também abordar essa questão que ela é reflexa em muitos aspectos e que trazem reflexo na vida futura dessas pessoas, né? Então, realmente é um ponto aí muito sensível, muito importante e que às vezes passa realmente desapercebido, né? Não é só o material, não é só aquela saúde física, né? Mas você tem a saúde mental também, que ela precisa ser. A gente ter atenção a ela, né? Não, Exatamente. maravilha. Elisângela, queria te agradecer imensamente pela sua participação aqui no programa no dia de hoje. Obrigada a você, Renata. Eu acho que é super importante, né? Programas como esse. A gente sempre aprende e também eu acho que nos traz processos aí de reflexão Reflexão, também do nosso atuar em sociedade, né? Acho que é sumamente importante. Eu acho que também é uma forma, né, mínima de a gente se solidarizar com todo esse pessoal que está enfrentando essas situações, né? Não só no Rio Grande do Sul, mas a nível, né, do Brasil também. Perfeito. É isso mesmo. Bom, no programa de hoje eu conversei com a pesquisadora Elisângela Soldete Paim. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.